Ela estava na porta da padaria, tremendo de frio, segurando um papel amassado onde anotava os preços. "Você tem bolo vencido?" perguntou com a voz fraca. E o dono gritou na frente de todos: "Sai daqui, vagabunda! Você está espantando meus clientes!" Empurrou ela para a calçada enquanto os outros riam. Mas o que ninguém viu é que tinha alguém observando tudo dali. Alguém poderoso. E quando descobriram quem era aquele homem e o que ele fez depois, já era tarde demais. O sol da manhã de julho ainda lutava para aquecer as ruas de Araçatuba, quando Mariana Cristina Almeida parou em frente à padaria Estrela do bairro. Aos 63 anos, ela carregava nas costas o peso de uma vida inteira de injustiças. O casaco bege que vestia tinha visto dias melhores, assim como o vestido floral por baixo, desbotado de tantas lavagens em tanques públicos. As meias furadas deixavam a pele à mostra dentro das sandálias gastas, e suas mãos, antes delicadas e cuidadas, agora tremiam segurando um caderninho de capa azul. Aquele caderno era seu tesouro, sua sanidade registrada em páginas amareladas. Mariana respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro. O sininho tilintou, anunciando sua entrada. O cheiro de pão fresco invadiu suas narinas, e por um breve instante ela fechou os olhos. Aquele aroma a transportou para outro tempo, para quando usava avental limpo e farinha nas mãos, criando receitas que faziam as pessoas voltarem dia após dia. "Bom dia", murmurou, aproximando-se do balcão. Robson Tavares, 42 anos, dono da padaria, estava ocupado organizando os pães na vitrine aquecida. Alto, de ombros largos, tinha o rosto avermelhado de quem passa o dia perto do forno. Quando levantou os olhos e viu Mariana, sua expressão mudou instantaneamente. A cordialidade que dedicava aos clientes habituais se transformou em algo frio e distante. "O que você quer?", perguntou com rispidez. Mariana segurou o caderninho com mais força. "Eu queria saber se o senhor teria, talvez, algum pão de ontem? Ou algum bolo que não vendeu? Posso pagar um pouquinho menos ou..." A voz dela morreu no ar quando percebeu o silêncio que se instalou na padaria. 15 pares de olhos se viraram para ela. Sentiu o peso de cada olhar, julgando seu casaco surrado, suas sandálias furadas, sua condição. Robson soltou uma risada seca. "Aqui não é ponto de distribuição de esmola, viu? Isso aqui é um comércio." O tom dele foi alto o suficiente para garantir que todos ouvissem. Alto o suficiente para humilhar. Mariana sentiu as bochechas queimarem. Não de raiva, mas de uma vergonha que não deveria sentir, mas que a sociedade insistia em lhe impor. Baixou a cabeça, os olhos fixos no chão de cerâmica branca que conhecia tão bem. "Desculpe incomodar", sussurrou. "Volto outro dia." Guardou o caderninho dentro da bolsa de pano remendada, com cuidado reverente, como quem guarda um documento precioso. E era. Aquelas páginas continham mais do que números. Continham sua memória, sua identidade, a prova de que ainda estava lúcida, apesar de tudo que tentaram fazer com ela. No canto da padaria, sentado a uma mesinha discreta, um homem de terno escuro observava tudo. Daniel Moreira, 38 anos, advogado, tinha vindo apenas tomar seu café expresso matinal. Mas algo na cena o incomodou profundamente. Não era incomum ver pessoas em situação de vulnerabilidade sendo maltratadas. Infelizmente, era mais comum do que deveria. Mas havia algo na postura daquela mulher, na forma como ela segurava aquele caderninho azul, na dignidade inabalável, apesar da humilhação pública. Ela não saiu correndo, não chorou, não gritou, simplesmente se endireitou, ergueu o queixo e caminhou para fora com a cabeça alta. Daniel tomou o último gole de café, pensativo. Deixou o dinheiro sobre a mesa e saiu. Precisava chegar ao escritório, mas aquela imagem ficou com ele pelo resto do dia. Na manhã seguinte, Mariana voltou. Exatamente no mesmo horário, como se aquilo fizesse parte de uma rotina sagrada.
O mesmo casaco bege, o mesmo vestido floral, as mesmas sandálias com meias furadas, o mesmo caderninho azul na mão. Robson estava atrás do balcão, contando o dinheiro do caixa da manhã. Quando ergueu os olhos e a viu entrando novamente, algo nele se rompeu. Talvez fosse a teimosia dela. Talvez fosse o fato de que sua presença o forçava a confrontar sua própria crueldade. Ou talvez fosse simplesmente porque homens pequenos precisam diminuir os outros para se sentirem grandes. De novo você? Ele bateu a mão no balcão com força, fazendo os clientes se assustarem. Você não entendeu ontem? Mariana abriu a boca para responder, mas ele não deu chance. Você é uma vagabunda, uma aproveitadora. Sua voz ecoou pela padaria inteira. Fica vindo aqui todo dia espantar minha clientela, achando que o mundo deve alguma coisa para você. Alguns clientes desviaram o olhar constrangidos. Outros riram nervosamente, participando da crueldade coletiva que às vezes une estranhos. Uma mulher de meia idade sussurrou para a amiga ao lado. É verdade, esses pedintes estão ficando muito atrevidos. Robson saiu de trás do balcão com passos pesados. Agarrou Mariana pelos ombros e a empurrou em direção à porta. Ela tropeçou, o caderninho azul quase caindo de suas mãos, mas conseguiu se equilibrar na soleira da porta. Por um momento, ficou apenas ali, parada. Então se endireitou lentamente, ajeitou o casaco surrado, segurou o caderninho contra o peito. Você não lembra de mim, Robson, disse ela, e sua voz era diferente agora, mais firme, mais clara. Mas eu lembro bem de você. Eu estive aqui quando essa padaria nem existia ainda. Robson franziu a testa, confuso pela primeira vez. O quê? Você tá doida, velha. Deve estar confundindo as coisas. Mulher velha fica meio caduca mesmo. Mas havia algo na forma como ela falou. O vocabulário escolhido, a dicção perfeita, a educação evidente em cada sílaba. Não era a fala de alguém que sempre viveu nas ruas. Mariana deu um último olhar para a padaria, um olhar carregado de memórias que ninguém ali poderia imaginar. Então saiu e o sininho da porta tilintou como uma despedida. Daniel Moreira estava ali novamente. Mesma mesa, mesmo café expresso, mas desta vez não era coincidência. Ele tinha voltado propositalmente, querendo ver se a mulher retornaria. E ela retornou. E foi humilhada novamente. Ele observou Robson voltar ao balcão, resmungando sobre gente que não sabe seu lugar. Observou os clientes voltarem às suas conversas triviais, esquecendo em segundos a crueldade que testemunharam. Daniel pegou o celular e digitou algumas notas. Havia algo errado ali. Muito errado. Os dias se arrastaram. Mariana não voltou à padaria Estrela do bairro pelos próximos 5 dias. Passou o tempo dormindo em um abrigo improvisado debaixo de um viaduto, dividindo o espaço com outras 6 pessoas em situação de rua. À noite, quando o frio cortava até os ossos, ela abria o caderninho azul e, à luz fraca de um poste distante, lia suas próprias anotações. Não eram apenas preços de alimentos, eram cálculos complexos de custos de produção, análises de mercado sobre o preço da farinha de trigo, comparações detalhadas entre fornecedores de fermento biológico, estudos sobre a fermentação natural e suas variáveis de temperatura e umidade. Era o trabalho de alguém que entendia profundamente de panificação. Sofia, sua neta de 8 anos, estava com ela havia 3 semanas. A menina tinha cabelos castanhos encaracolados e olhos grandes que ainda não haviam perdido completamente a inocência, apesar de tudo. Dormia encolhida contra Mariana, protegida pelo casaco bege que servia como cobertor para ambas. Vovó, eu tô com fome, sussurrou Sofia na manhã do 6º dia. Mariana olhou para a neta e sentiu o coração se apertar. A menina estava pálida, magra demais. Desde que a filha de Mariana morrera 3 meses atrás, vítima de um câncer agressivo que consumiu tudo em questão de semanas, Sofia não tinha mais ninguém. O pai nunca aparecera. Não havia outros parentes.
Só restava a avó, que a sociedade considerava louca, incapaz, indigna. Vamos conseguir comida, meu amor, Mariana prometeu, beijando a testa da menina. Vamos! E foi assim que ela retornou à padaria Estrela do bairro pela terceira vez. Desta vez, de mãos dadas com Sofia. A manhã estava cinzenta, ameaçando chuva. Mariana empurrou a porta e o sininho tilintou. Imediatamente, Robson ergueu os olhos do caixa. Quando viu que ela trouxera uma criança, seu rosto se contorceu em fúria. Agora você traz criança? Ele praticamente cuspiu as palavras. Você está usando essa menina para conseguir comida grátis. Que tipo de avó faz isso? Você é uma manipuladora, uma aproveitadora. Sofia apertou a mão da avó com mais força, assustada com a voz alta. Mariana respirou fundo. Por favor, senhor, não estou pedindo de graça. Tenho 15 reais aqui. Posso comprar o que der com esse dinheiro. Ela estendeu as notas amassadas, conquistadas depois de 3 dias catando latinhas. Robson olhou para o dinheiro como se fosse lixo. 15 reais? Ele riu, uma risada cruel. Você acha que 15 reais compram alguma coisa? Isso não paga nem metade de um pão francês. Ele pegou as notas da mão dela e as jogou no chão. Pega seu dinheiro de mendiga e sai daqui. E leva essa criança antes que eu chame a assistência social, porque uma mulher que mora na rua não tem condições de cuidar de criança nenhuma. A ameaça atingiu Mariana como um soco no estômago. Sofia era tudo que ela tinha. A única razão pela qual ainda lutava. A única coisa que a mantinha sã. Não, Mariana sussurrou. Por favor, não faça isso. Ela é minha neta. É tudo que eu tenho. Você não tem nada, Robson gritou. Você é nada e vai continuar sendo nada pelo resto da sua vida miserável. Ele avançou, os punhos cerrados, e Mariana instintivamente puxou Sofia para trás dela, protegendo a menina com o próprio corpo. Foi quando Daniel Moreira se levantou. Chega! A voz dele cortou o ar como uma lâmina. Não era agressiva, mas tinha uma autoridade que fez todos na padaria se virarem imediatamente. Daniel caminhou calmamente até o centro do estabelecimento. Tirou do bolso interno do terno uma carteira de couro. Dela, retirou um cartão de visita profissional. Dr. Daniel Moreira, advogado criminalista e especialista em direitos humanos. Ele estendeu o cartão para Robson, que o pegou automaticamente, ainda confuso pela interrupção. Senhor Robson Tavares, Daniel continuou, sua voz agora carregada de algo que não era raiva, mas determinação glacial. Estou aqui há 3 dias. Testemunhei pessoalmente você agredir física e verbalmente esta senhora, empurrá-la, humilhá-la publicamente e agora ameaçá-la com a perda da guarda de sua neta, usando sua condição socioeconômica como arma. Ele fez uma pausa. Isso constitui agressão física, difamação, ameaça e discriminação. Tenho tudo gravado aqui. Mostrou o celular. O rosto de Robson empalideceu. Além disso, Daniel prosseguiu, notei que esta senhora demonstra conhecimento técnico excepcional sobre panificação. Ela segurou aquele caderninho azul durante todos esses dias. E algo me diz que há uma história muito interessante aí. Ele se virou para Mariana. Senhora, com sua permissão, gostaria de ver o que está escrito nesse caderno. Mariana hesitou. Aquele caderno era seu bem mais precioso. Sua prova de sanidade, sua memória, sua identidade. Entregar para um estranho era arriscado, mas havia algo em Daniel, uma honestidade nos olhos, uma firmeza que não era crueldade. Com mãos trêmulas, ela entregou o caderninho azul. Daniel começou a folhear. Suas sobrancelhas se ergueram à medida que lia. Página após página de cálculos precisos, anotações técnicas detalhadas, comparações de mercado, análises de custos. Meu Deus, ele murmurou. Isto é um trabalho profissional, muito profissional. Ele ergueu os olhos para Mariana. Quem é você?
E Mariana, depois de anos guardando a dor, aquela verdade, aquele segredo, finalmente abriu a boca e deixou as palavras saírem. Eu era engenheira de alimentos. Sua voz tremeu, mas não quebrou. Especializada em panificação. Trabalhei 15 anos desenvolvendo receitas para grandes redes de padarias. Tive meu próprio negócio, uma padaria chamada Sabor da Manhã. Ficava exatamente onde hoje está a padaria Estrela do Bairro. Silêncio absoluto. Meu ex-marido, Augusto Tavares, gerenciava as finanças do negócio. Quando descobri que ele estava desviando dinheiro, pedi o divórcio. Ele não aceitou. Começou uma campanha de difamação. Disse para todo mundo que eu estava louca, que tinha surtos, que inventava coisas. Sua voz ganhou força. Ele falsificou laudos médicos, pagou psiquiatras para me diagnosticarem com transtornos que eu não tinha. Conseguiu uma interdição judicial me declarando incapaz. Tomou tudo, o negócio, a casa, minhas economias, minha credibilidade. Ela olhou diretamente para Robson. E você, Robson Tavares, é sobrinho de Augusto. Você cresceu vindo à minha padaria, comeu do meu pão, aprendeu receitas que eu desenvolvi. E quando seu tio roubou tudo de mim e abriu este lugar no mesmo endereço, você se tornou o gerente. E depois, quando ele morreu, você herdou. Robson estava branco como papel. Eu não sabia. Tio Augusto disse que você tinha abandonado tudo, que... Mentira, Mariana cortou. Ele me tirou tudo. Me tirou minha sanidade aos olhos do mundo. Me tirou minha filha, que acreditou nele ao invés de acreditar em mim. Me tirou minha dignidade. Passei 7 anos internada em hospitais psiquiátricos porque ninguém acreditou em mim. Quando finalmente consegui sair, já não tinha mais nada. Ninguém me contratava. Minha reputação estava destruída. Minha filha não falava comigo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Até que 3 meses atrás, ela morreu, de câncer. E no leito de morte, ela me pediu perdão. Disse que tinha descoberto a verdade, que sempre soube, no fundo, que eu estava certa. Me deu Sofia, me deu essa última chance de ser avó, de provar que eu não sou louca, de provar que eu ainda sou alguém. Ela apontou para o caderninho. Essas anotações são minha prova, minha memória, tudo que me resta da pessoa que eu era. E você, Robson, que se beneficiou do roubo do seu tio, me tratou como lixo, me empurrou, me humilhou na minha própria padaria. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Daniel fechou o caderninho cuidadosamente. Senhora Mariana, com todo o respeito e admiração, gostaria de representá-la legalmente, sem custo algum. Vamos recuperar sua dignidade. Vamos recuperar sua história. Ele se virou para Robson. E quanto a você, tem uma escolha. Podemos resolver isso de 2 formas. A primeira: eu processo você criminalmente por agressão, ameaça e difamação. Com as gravações que tenho, você será condenado. Terá antecedentes criminais, sua reputação será destruída, e ainda assim, isso não compensará o dano que causou. Fez uma pausa. Ou a segunda opção, você reconhece publicamente o que fez, pede desculpas sinceras e trabalha ativamente para reparar o dano. Isso inclui investigar como seu tio roubou este estabelecimento e fazer uma restituição justa à senhora Mariana. Robson estava tremendo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu não sabia. Deus do céu, eu realmente não sabia. Tio Augusto sempre disse que ela tinha abandonado tudo, que era maluca, que... Ignorância não é desculpa, Daniel cortou. Você escolheu acreditar na versão mais conveniente, a versão que te beneficiava. E quando ela apareceu aqui, pedindo apenas um pouco de comida, você a tratou com crueldade. Isso revela seu caráter. E caráter se reconstrói com ações, não com palavras. Robson desabou em uma cadeira, o rosto entre as mãos.
Os clientes da padaria estavam paralisados, testemunhando aquela revelação chocante. Daniel se ajoelhou na frente de Sofia, que ainda segurava a mão da avó. Oi, Sofia, tudo bem? A menina assentiu timidamente. Você sabe que sua avó é uma pessoa muito especial, muito forte. Sofia olhou para Mariana com amor puro nos olhos. Eu sei. Ela é a melhor vovó do mundo. Daniel sorriu. Concordo completamente. E vou garantir que vocês duas nunca mais passem frio ou fome, está bem? Ele se levantou e olhou para todos na padaria. Vocês testemunharam algo importante hoje. A verdade, a justiça, a humanidade. Espero que cada um de vocês reflita sobre isso. Sobre como tratam pessoas que parecem vulneráveis, porque vocês nunca sabem a história completa. Nunca. Nos dias que se seguiram, Daniel cumpriu sua palavra. Primeiro, ele conseguiu abrigo temporário para Mariana e Sofia em uma pensão modesta, mas limpa e segura, pagando 3 meses adiantados do próprio bolso. Depois, iniciou a investigação sobre Augusto Tavares e a forma como ele havia conseguido tomar a padaria de Mariana. O que descobriu foi ainda mais chocante do que imaginavam. Augusto havia falsificado não apenas laudos médicos, mas também documentos financeiros. Ele forjou a assinatura de Mariana em contratos de transferência de propriedade. Subornou testemunhas para confirmarem que ela estava mentalmente incapaz de gerir negócios. Usou conexões políticas locais para agilizar a interdição judicial sem que Mariana tivesse representação legal adequada. O juiz que havia assinado a interdição, descobriu Daniel, era amigo pessoal de Augusto. Tinha sido presenteado com consultorias bem remuneradas em empresas fantasmas que Augusto controlava. Era um esquema complexo, meticuloso e profundamente cruel. Daniel compilou todas as evidências. Protocolou não apenas uma ação de anulação da interdição, mas também processos por falsificação de documentos, apropriação indébita e fraude. Mesmo com Augusto morto, seu espólio poderia ser responsabilizado. E Robson, como herdeiro direto, também estava implicado. 3 semanas depois, em uma audiência judicial, Mariana finalmente teve sua voz ouvida. Não por alguns minutos em interrogatórios humilhantes, mas verdadeiramente ouvida. Ela explicou com calma e clareza impressionantes todos os detalhes técnicos de seu trabalho como engenheira de alimentos. Recitou de memória fórmulas complexas de panificação. Descreveu processos químicos de fermentação com precisão científica. Apresentou o caderninho azul como evidência de sua capacidade mental preservada. 3 psiquiatras independentes a avaliaram. Todos concluíram. Mariana Cristina Almeida não apresentava nem nunca apresentou qualquer transtorno mental que justificasse interdição. Ela era completamente lúcida, capaz e competente. A interdição foi anulada. Mariana chorou quando o juiz bateu o martelo. Não de tristeza, mas de alívio, de validação, de reconhecimento. Ela não era louca, nunca foi. E agora, finalmente, o mundo sabia disso. Mas Daniel não parou ali. Ele queria mais do que apenas restaurar a capacidade legal de Mariana. Ele queria justiça verdadeira. Ele processou o espólio de Augusto Tavares por danos morais, materiais e lucros cessantes. Calculou quanto Mariana teria ganho nos últimos 15 anos se tivesse mantido sua padaria. Somou os anos de internação forçada, o tratamento psiquiátrico desnecessário, a perda de oportunidades profissionais, o sofrimento psicológico. O valor chegou a quantias astronômicas. Robson, como herdeiro, ficou em pânico. A padaria seria tomada. Ele perderia tudo. Foi quando Daniel fez uma proposta diferente. Você tem 2 opções, Robson, ele disse durante uma reunião em seu escritório com Mariana presente. A primeira, pagar a indenização completa, o que significa vender a padaria e provavelmente ainda ficar devendo.
Você perde tudo. Mariana recebe o dinheiro, mas não recupera verdadeiramente o que perdeu. Fez uma pausa. Ou a segunda opção. Você transfere 51% da propriedade da padaria para Mariana. Ela se torna a sócia majoritária. Você continua como sócio minoritário e trabalha sob supervisão dela. Aprende com ela. Repara o dano não só financeiramente, mas moralmente. Transforma este lugar novamente no que era antes. Um espaço de qualidade, respeito e dignidade. Robson olhou para Mariana, que permaneceu em silêncio. Além disso, Daniel continuou, você vai trabalhar voluntariamente uma vez por semana em projetos de apoio a pessoas em situação de rua. Vai servir comida, vai ouvir histórias, vai aprender empatia na prática, por 1 ano no mínimo. E se eu me recusar? Robson perguntou, mas sua voz não tinha força. Então seguimos com o processo completo. Você perde a padaria de qualquer forma. E ainda fica com antecedentes criminais pelas agressões que cometeu contra Mariana. A escolha é sua. Robson fechou os olhos. Quando os abriu, olhou diretamente para Mariana. Eu aceito a segunda opção, mas não porque estou sendo forçado. Ou melhor, estou sendo forçado, mas... Ele engoliu em seco. Mas também porque é o certo. Meu tio fez coisas terríveis. Eu me beneficiei dessas coisas sem questionar. E pior, eu tratei a senhora com crueldade sem nem saber sua história. Isso é imperdoável. Mariana o estudou por um longo momento. Havia raiva ali. Sim, havia mágoa, com certeza. Mas também havia algo mais. Cansaço. Cansaço de tanto lutar, tanto sofrer, tanto sobreviver. Eu aceito, ela disse finalmente. Mas quero mudanças reais, não apenas no papel. Essa padaria vai voltar a ser o que era. Um lugar de qualidade, de respeito e, mais do que isso, um lugar que cuida das pessoas. Todas as pessoas, inclusive aquelas que a sociedade invisibiliza. E assim começou uma parceria improvável. Mariana assumiu a gestão da padaria. Sua primeira decisão foi rebatizá-la. Padaria Pão e Dignidade. Tradição Sabor da Manhã. Honrando tanto o passado quanto o futuro. Ela implementou mudanças profundas. Trouxe de volta receitas que havia desenvolvido décadas atrás. Melhorou processos de produção, treinou os funcionários com técnicas profissionais, mas a mudança mais significativa foi outra. Todo dia, das 14 às 15, a padaria passou a oferecer café, pão fresco e bolo gratuitamente para pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social. Sem perguntas, sem julgamentos, sem humilhações. Era servido nas mesmas mesas onde os clientes pagantes se sentavam. Com os mesmos pratos, com o mesmo respeito. No início, Robson reclamou. Isso vai espantar os clientes, disse. Mariana apenas sorriu. Se espantar, não eram os clientes que eu quero ter. Mas aconteceu algo surpreendente. A padaria se tornou mais popular. Pessoas começaram a procurá-la, não apenas pela qualidade dos produtos, mas pelo que ela representava. Dignidade, humanidade, responsabilidade social. Jornais locais cobriram a história. A transformação de Mariana, de mulher em situação de rua, a empresária bem-sucedida, viralizou nas redes sociais. Mas ela nunca permitiu que a focalizassem como inspiração. Sempre redirecionava a conversa. Eu não sou excepcional, dizia em entrevistas. Sou apenas uma das milhares de pessoas que foram injustiçadas pelo sistema. A diferença é que eu tive sorte. Tive um advogado que acreditou em mim. Tive evidências documentadas. Tive uma segunda chance. Mas quantas outras Marianas existem por aí que nunca terão isso? É nelas que precisamos pensar. Sofia se matriculou em uma escola particular com bolsa integral conseguida por Daniel. A menina floresceu, suas notas eram excelentes. Participava de atividades extracurriculares, fez amigos, mas nunca esqueceu de onde veio. Uma vez por mês, insistia em visitar o viaduto onde ela e a avó haviam dormido.
Levava cobertores, comida, conversava com as pessoas que ainda viviam lá. Para não esquecer, ela dizia, para sempre lembrar que a diferença entre a gente e eles é só sorte. Robson cumpriu sua parte do acordo. Trabalhou em um centro de apoio a moradores de rua toda quinta-feira. No começo foi constrangedor. Ele não sabia o que dizer, como agir. Sentia vergonha cada vez que servia comida para alguém, lembrando de como havia tratado Mariana. Mas gradualmente algo mudou nele. Ele começou a ouvir as histórias, a conhecer os nomes, a entender as complexidades que levavam pessoas a viverem nas ruas. Conheceu João, 5 anos, ex-bancário que perdeu tudo após um divórcio traumático e uma depressão severa. Conheceu Carla, 28 anos, que fugiu de um relacionamento abusivo com apenas a roupa do corpo e agora não tinha para onde voltar. Conheceu Pedro, 67 anos, aposentado cujo benefício havia sido cortado por erro burocrático e que estava aguardando há 6 meses a revisão. Não eram vagabundos, não eram aproveitadores, eram pessoas, com histórias, com dignidades, com humanidades. E Robson, pela primeira vez na vida, entendeu verdadeiramente o que seu tio havia feito. Não apenas roubou um negócio, roubou uma vida, uma identidade, uma dignidade. 6 meses depois da transferência de propriedade, a padaria Pão e Dignidade estava prosperando. As vendas haviam aumentado 40%. A reputação era excelente. Mariana havia desenvolvido novas receitas que se tornaram queridinhas dos clientes. Mas o mais importante era o clima do lugar. Era acolhedor, respeitoso, humano. Dona Célia, uma senhora de 68 anos que morava sozinha e frequentava a padaria há décadas, resumiu bem. Antes, eu vinha aqui só pelo pão. Agora, eu venho pelo que esse lugar representa. Aqui, eu me sinto parte de algo maior, algo bom. Daniel continuou visitando regularmente, não apenas como advogado, mas como amigo. Desenvolveu um carinho genuíno por Mariana e Sofia. Às vezes, jantava com elas no apartamento modesto, mas aconchegante, que Mariana havia alugado com os primeiros lucros da padaria. Uma dessas noites, Sofia perguntou, Tio Daniel, por que você nos ajudou? Você nem nos conhecia. Daniel pensou antes de responder. Sabe, Sofia, eu me formei em Direito porque queria fazer diferença. Mas durante anos trabalhei apenas com clientes ricos, processos grandes, muito dinheiro. Em algum momento eu me perguntei, qual diferença eu estou realmente fazendo no mundo? Ele sorriu. Quando vi sua avó naquela padaria, sendo tratada com tanta crueldade, mas mantendo tanta dignidade, algo em mim acordou. Eu vi uma oportunidade de realmente importar, de realmente mudar uma vida. E no final, vocês mudaram a minha tanto quanto eu mudei a de vocês. Mariana apertou a mão dele. Não disse nada. Não precisava. O primeiro aniversário da nova gestão da padaria foi celebrado com uma festa aberta ao público. Mais de 200 pessoas compareceram. Clientes, amigos, moradores de rua que frequentavam o horário gratuito, funcionários, jornalistas. Mariana fez um discurso simples, mas poderoso. Há 1 ano, eu estava dormindo debaixo de um viaduto. Minha neta tinha fome. Eu não tinha nada além de um caderninho azul onde anotava meus sonhos, minhas memórias, minha sanidade. Hoje estou aqui, não apenas sobrevivendo, mas vivendo. Não apenas existindo, mas prosperando. E isso não é milagre, é justiça. Justiça que demorou demais, mas que finalmente chegou. Ela olhou para a plateia. Mas eu estou aqui por sorte, porque encontrei pessoas boas no meu caminho, porque tinha documentação que provava minha história, porque consegui resistir aos anos de internação sem perder completamente minha identidade. Quantas outras pessoas não têm essa sorte? Quantas outras Marianas estão nas ruas agora mesmo, com histórias que ninguém nunca vai ouvir? Sua voz engrossou. Este lugar é dedicado a elas, a todos que foram invisibilizados, esquecidos, descartados. Aqui,
Todos são bem-vindos, aqui todos têm dignidade, aqui todos importam. O aplauso foi ensurdecedor. Robson estava no fundo, aplaudindo também. Ainda havia desconforto entre ele e Mariana. Provavelmente sempre haveria. O perdão completo talvez nunca viesse, mas havia respeito, havia reconhecimento mútuo de humanidade, e às vezes isso era suficiente. Naquela noite, depois que todos foram embora, Mariana ficou sozinha na padaria por alguns minutos. Caminhou pelos corredores, tocou os fornos, sentiu o cheiro de fermento que ainda impregnava o ar. Abriu o caderninho azul, já gasto pelo tempo e uso constante. Folheou as páginas que havia escrito anos atrás, as anotações que a mantiveram sã, as memórias que a mantiveram viva, e então virou para uma página em branco. Pegou uma caneta. Começou a escrever. Hoje eu celebrei 1 ano de liberdade, 1 ano de dignidade recuperada, 1 ano de provar para o mundo e para mim mesma que eu nunca estive louca, que eu sempre fui capaz, que eu sempre fui alguém. Sofia está bem, está feliz, está segura, e isso é tudo que importa. Esta padaria não é apenas um negócio, é um monumento à resistência, à sobrevivência, à recusa de ser definida pela crueldade alheia. Augusto tentou me destruir, quase conseguiu, mas quase não conta. Eu ainda estou aqui, mais forte, mais firme, mais eu mesma do que nunca. E vou garantir que minha história ajude outras pessoas a encontrarem suas próprias forças, suas próprias vozes, suas próprias dignidades. Porque dignidade não é algo que outros podem dar ou tirar, é algo que sempre existiu dentro de nós. Só precisamos lembrar disso. E às vezes, precisamos que alguém nos lembre também. Ela fechou o caderninho, apagou as luzes, trancou a porta. Lá fora, a cidade dormia. Mas dentro dela, Mariana estava mais desperta do que nunca. Foi em uma manhã chuvosa de janeiro, quase 1 ano após o primeiro encontro, que tudo se completou. Mariana estava no espaço, preparando a massa do pão de queijo com ervas finas, a receita que criara décadas atrás e que ainda era a favorita dos clientes. Sofia estava ao lado dela, aprendendo os segredos da receita familiar. Dona Célia supervisionava o forno. Robson servia café para uma fila de 15 pessoas. A porta se abriu e entrou um homem jovem, talvez 20 e poucos anos, cabelos desgrenhados, roupas sujas, olhar perdido. Ele parou na entrada hesitante, como se esperasse ser expulso a qualquer momento. Robson se aproximou dele. Bom dia, seja bem-vindo. Qual seu nome? O rapaz piscou, surpreso. É Tiago. Prazer, Tiago. Eu sou Robson. Você está com fome? Temos pão fresco, bolo de fubá, café quentinho. Tiago assentiu, ainda desconfiado. Robson o conduziu até uma mesa, serviu um prato generoso, despejou café fumegante em uma caneca. Sente-se, fique à vontade. Aqui é seu lugar também. Tiago se sentou lentamente. Pegou o pão com mãos trêmulas, deu a primeira mordida e começou a chorar. Robson sentou-se ao lado dele. Não disse nada. Apenas ficou ali, presente. Mariana observou a cena da cozinha. Viu o homem que a havia humilhado, empurrado, gritado com ela, agora sentado ao lado de outro ser humano em sofrimento, oferecendo não apenas comida, mas companhia, presença, humanidade. Não era perdão completo. Talvez nunca fosse, mas era e transformação, Mariana havia aprendido. Era a única forma verdadeira de justiça. Vovó. Sofia puxou sua blusa. A massa tá pronta? Mariana sorriu. Está sim, meu amor. Vamos assar? Juntas, avó e neta moldaram os pães de queijo, colocaram nas formas, levaram ao forno. O aroma começou a se espalhar pelo espaço, convidativo e acolhedor. Lá fora, a chuva continuava caindo, mas dentro do espaço pão e dignidade havia calor, havia comida, havia respeito, havia humanidade. 3 anos depois,
a padaria Estrela do bairro se tornou referência nacional em responsabilidade social empresarial. O modelo criado por Mariana foi replicado em outras 17 cidades brasileiras. Padarias, restaurantes e cafeterias começaram a destinar parte de suas operações para a distribuição gratuita de alimentos, sempre com o mesmo princípio: dignidade acima de caridade. Mariana, agora com 66 anos, publicou um livro contando sua história. O Caderninho Azul, Memórias de Resistência e Reconstrução, se tornou best-seller, com toda a renda revertida para a ONG que administrava os espaços Pão e Dignidade pelo Brasil. Sofia, com 11 anos, era uma criança feliz e saudável. Excelente aluna, falava abertamente sobre a história da avó em projetos escolares, combatendo o estigma contra pessoas em situação de rua e doentes mentais. Sonhava em ser assistente social. Robson completou seu ano de trabalho obrigatório no espaço, mas não parou. Continuou voluntariamente, agora 3 vezes por semana. Tornou-se defensor ativo de políticas públicas para moradores de rua em Araçatuba. Dava palestras em escolas sobre empatia e preconceito. Seu relacionamento com Mariana nunca se tornou próximo ou caloroso, mas havia respeito mútuo. Ele havia mudado genuinamente, e isso era reconhecido. Dona Célia se aposentou aos 70 anos, mas continuava visitando a padaria semanalmente. Dizia que aquele lugar tinha sua alma. Mariana sempre a recebia com café fresquinho e longas conversas. O Caderninho Azul original foi doado ao Museu Histórico de Araçatuba, onde se tornou parte de uma exposição permanente sobre resiliência feminina e injustiça social. Uma réplica permanecia emoldurada no espaço. Em uma entrevista para a televisão local, perguntaram a Mariana se ela havia perdoado Augusto e Robson. Ela pensou por um longo momento antes de responder. Perdão é uma palavra complexa. Não sei se perdoei completamente, mas aprendi que guardar raiva é como beber veneno esperando que o outro... Augusto já está morto. Não pode mais me machucar. E Robson está tentando se tornar uma pessoa melhor. Isso é tudo o que posso pedir. Fez uma pausa. Mas o que mais importa não é perdão, é justiça. É garantir que o que aconteceu comigo não aconteça com outras pessoas. É transformar dor em ação. É usar minha história não como motivo de amargura, mas como ferramenta de mudança. Ela olhou diretamente para a câmera. Se você vir alguém em situação de rua, não desvie o olhar. Não faça suposições. Não julgue, porque cada pessoa tem uma história. E muitas vezes a diferença entre você e ela é apenas uma série de circunstâncias. Sorte, privilégio, apoio familiar, saúde mental, não mérito, não caráter, apenas circunstâncias. Família verdadeira, ela continuou, não é quem compartilha seu sangue, é quem fica quando você perde tudo, é quem te enxerga quando você está invisível, é quem te oferece dignidade quando o mundo te oferece desprezo. Sofia apareceu ao fundo da filmagem, entrou no quadro e abraçou a avó. Mariana a apertou contra si, os olhos marejados. Minha neta me salvou tanto quanto eu a salvei. Ela me deu propósito quando eu não tinha mais nenhum. Me deu razão para continuar quando tudo parecia perdido. Me ensinou que vale a pena lutar. Sempre. A entrevista terminou com uma imagem das duas, avó e neta, em frente ao espaço Pão e Dignidade. A placa acima da porta brilhava sob o sol. Aqui, todos são bem-vindos. Aqui, todos têm dignidade. Aqui, todos importam. E abaixo, em letras menores, fundado por Mariana Cristina Almeida. Porque ela lembrou que humanidade não é privilégio, é direito. Naquela noite, depois que todos já haviam ido embora, Mariana ficou sozinha no espaço por alguns minutos. Passou a mão pela parede, pelos fornos, pelas mesas. Esse lugar tinha sido seu sonho 4 décadas atrás. Foi roubado dela, mas ela o recuperou, não da mesma forma, não com as mesmas pessoas, mas recuperou. E mais importante que recuperar o lugar, ela havia recuperado a si mesma,
sua identidade, sua voz, sua verdade, sua dignidade. Pegou o celular e abriu a foto da filha, Ana Paula, tirada 3 dias antes de sua morte. A filha sorria na foto, mesmo com o rosto marcado pela doença, segurando a mão de Mariana, finalmente reconciliadas. Obrigada, Mariana sussurrou para a foto. Obrigada por me deixar, Sofia. Obrigada por finalmente acreditar em mim. Obrigada por ter voltado, mesmo que tarde. Você me deu a chance de ser mãe novamente, de fazer certo desta vez, de quebrar o ciclo. Guardou o celular, apagou as luzes, trancou a porta. Lá fora, a cidade dormia. Mas em algum lugar, alguém estava com fome. Alguém estava com frio. Alguém estava invisível. E amanhã, quando o sol nascesse, as portas do espaço Pão e Dignidade se abririam novamente. Para todos, sempre para todos, porque dignidade não se perde, mesmo quando tudo o mais foi tirado de você.